Voltamos com a 10ª catequese, segunda parte. E nós estamos falando dos mandamentos da lei de Deus, do Decálogo. E agora nós vamos falar do segundo mandamento. Vocês lembram qual que é o segundo mandamento? Sim? Ok. Não tomar o santo nome de Deus, então. Os pecados contra este mandamento. Blasfêmia. O que é uma blasfêmia? É um abuso e um desrespeito ao nome de Deus. Temos também a infidelidade. Trair a promessa feita é ser infiel. Jurar falso. Jurar falso quer dizer invocar a Deus para testemunhar uma mentira sua. É um pecado contra o segundo mandamento. Perjúrio. O perjúrio, promessa feita, mas com a intenção de violá-la. Ou seja, é uma mentira, praticamente, né? O que seria uma mentira? É dizer contra aquilo que se pensa com a intenção de enganar alguém. O perjúrio é quase a mesma coisa. Na verdade, o sentido é o mesmo, né? Prometer, eu vou fazer tal coisa para você, certeza. Mas no fundo você fala, não vou fazer coisa nenhuma. Perjúrio. Prometeu que você não vai cumprir, né? Que você tem a intenção clara de violar a promessa feita. Esse é o perjúrio. Segundo mandamento. Lembram do esse foi o segundo. Agora o terceiro mandamento. Qual que é o terceiro mandamento? Interessante, né? Guardar domingos e festas. E é também um mandamento da igreja. Vocês lembram da segunda catequese? Pois é. Santificar os dias santos. Não é invenção da igreja. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Santificar os dias santos. Sábado é o dia de santo de guarda semanal do povo hebreu, né? Faz memória ao repouso de Deus no 7º dia da criação. E lembra a libertação de Israel. Lembra também da aliança estabelecida com o povo, né? Sancionada. Marcos 2, 27. Jesus e o sábado. Jesus vai dizer, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Né? Ele está aí não para que a gente viva como escravo dele, né? Mas para que a gente santifique ele. Isso de acordo com a lei judaica, né? É claro que no cristianismo aí muda para o domingo por causa da ressurreição de Jesus, que foi no primeiro dia da semana, no domingo. E por que nós não guardamos o sábado? Marcos 16, 2. Porque Jesus não ressuscitou no 7º dia. Inclusive, Jesus no 7º dia, ele descansou no silêncio do túmulo, né? Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, em memória à ressurreição do Senhor, nós descansamos no primeiro dia da semana. E esse primeiro dia da semana, nós dedicamos ele para Deus. Por isso que ele se chama domingo. Dominus, quer dizer Deus, dia de Deus. O sábado, ele lembra o dia da criação.
da primeira criação. E um dia depois do sábado, que era o sábado de descanso, esse é o dia da segunda criação, por isso que nós guardamos o domingo, porque nós lembramos a ressurreição do Senhor. E a ressurreição do Senhor inaugura a nova criação, porque a antiga criação ela foi danificada pelo pecado. Então ela ficou para o passado. Agora no presente temos a nova criação que foi reinaugurada pelo próprio Cristo no dia da sua ressurreição. Nós vivemos no mundo novo, da nova criação. E o significado do domingo? Dias Domini, dia do Senhor. É o dia da Eucaristia, é o dia do descanso, é o dia santo nosso, dia que a gente santifica. Dia de festa, dia da família, é um dia social, é o dia da religião, é o dia da prática da caridade, ou seja, é o dia de Deus, é o dia de santificação. Então aí está o terceiro mandamento, guardar domingos e festas. E quais são as festas de guarda no Brasil que nós temos a obrigação de guardar e que às vezes não guardamos? Nós temos 4. 1º de janeiro, Santa Maria, Mãe de Deus. Corpus Christi, que dá numa quinta-feira. 3º, Imaculada Conceição, 8 de dezembro. 4º, Natal. Nesses dias precisamos santificá-los. Precisamos de ir na Santa Missa no mínimo. Ah, mas eu trabalho, então você vai ter que escolher um horário para ir à Santa Missa. Porque se não for, o pecado é grave para você. Desobediência a um mandamento da lei de Deus. Quarto mandamento: honrar pai e mãe. O nosso pai e a nossa mãe aqui na terra é um sinal claro e evidente de que Deus cuida de nós com muito afeto. Porque quem cuidou da gente não foi o nosso pai, não foi a nossa mãe, principalmente a nossa mãe. Então, por isso que a gente precisa venerá-los, né? Honrá-los, aliás. E este mandamento, ele mostra os deveres dos filhos para com os pais. Primeiro, respeito. O respeito é a piedade filial. Não entristecer os pais. Docilidade, obediência, amparar os pais na doença e na velhice. Então, aqueles filhos que colocam os pais no asilo porque não quer cuidar deles, cometem pecado grave, sim. E pede o castigo de Deus para a sua vida, né? E também neste mandamento nós lembramos os deveres dos pais para com os filhos, que é educá-los na fé. Se isso eles não fazem, pecam gravemente. Depois, ensinar o respeito socorrer as necessidades, né? As necessidades dos filhos, né? Ajudar naquilo que eles precisam, ajudando, colocando na escola, ensinando uma profissão, colocando em algum lugar que possa ajudá-los a desenvolver como pessoa, né? Também.
e incentivar os filhos a seguir a sua vocação, né? Casamento, religiosa, né? E não se opor. Quinto mandamento: não matar. Primeira coisa, respeitar a vida do inocente e do justo. Êxodo 23, 7. E quando fala respeitar a vida do inocente, nós estamos falando também do aborto. Quem aprova o aborto, quem incentiva o aborto e quem não faz nada contra o aborto, além de cometer um pecado mortal, está excomungado da igreja, ou seja, está fora da igreja, que é um pecado de excomunhão, tá? No momento propício eu vou falar da excomunhão. O único fim da criatura é o seu Criador. Se é Deus que é o único que pode dar a vida em plenitude, então Ele é o único que tem o direito de tirá-la. Eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém e nem a minha mesma, porque a vida pertence a Deus e a morte também. As proibições do quinto mandamento: homicídio direto, voluntário ou involuntário, qualquer tipo de homicídio. O aborto direto como fim e como meio, ou seja, em qualquer situação. O cooperador também peca gravemente, né? Eutanásia, por fim na vida dos doentes, né? Dizendo, não, é para amenizar os sofrimentos, né? Ele pediu para que ele desligássemos os aparelhos para que ele pudesse morrer. Não, a gente não pode fazer isso. A gente não tem esse direito. Suicídio e também a cooperação com o suicídio de alguém. Ô fulano, vai lá na venda tal e compra para mim o veneno tal. Por que você quer? Para me suicidar. Você vai lá e compra. Está contribuindo, né? Então você peca também. Bastante interessante, né? Na verdade não é interessante coisa nenhuma, né? É bem triste, né? É bem triste isso aí, né? É muito triste isso aí, né? Você, ao invés de cooperar com a vida, você coopera com a morte de alguém, né? Imagina. É inconcebível isso para um cristão. O que mais? Escândalo. Se você causa o escândalo, o que acontece? Você vai estar tirando a vida espiritual de alguém, né? A inocência, né? Ou mais ainda, né? Você vai estar desvirtuando alguém, né? Isso por causa da sua inconstância, né? Por causa da sua falta de cuidado, né? E aí a coisa não fica muito legal, né? Pro seu lado. Induzir os outros a pecar também. Difamação também tem a ver com o quinto mandamento. Você mata a honra da pessoa, né? Em relação ao corpo, precisa cuidar da saúde. Você não pode fazer regimes rigorosíssimos que você vai ficar doente. É pecado contra o quinto mandamento. Você vai dirigir imprudente, bebe e sai correndo por aí. Pecado contra o quinto mandamento. Torturar alguém, tanto fisicamente como psicologicamente. Pecado contra o quinto mandamento. Violência em todos os sentidos. Pecado contra o quinto mandamento. Terrorismo. Pecado contra o quinto mandamento. Esterilização. Pecado contra o quinto mandamento. Não quero ter mais filho,
Meu marido faz cirurgia para não termos mais filho, então eu faço. Pecado contra o quinto mandamento. Não pode comungar sem antes não arrepender e não se confessar. Mutilação. Vou cortar um pedacinho aqui da minha cara, né, para mim ficar mais bonitinho, né? Vou puxar aqui um pedacinho, cortar um pedacinho do meu nariz aqui para ficar mais filadinho assim. Pecado contra o quinto mandamento. Ué, padre, então quer dizer, se eu quiser fazer uma cirurgia plástica para mudar a minha cara, eu pego contra o quinto mandamento? Sim, peca contra o quinto mandamento. Se você tem um narigão grande ou tem um nariz muito pequeno, foi Deus que fez assim, Ele te quer assim, você não pode mudar. Isso é considerado mutilação. É claro, quando você está doente, né? Por exemplo, tem um câncer nesse dedinho aqui. Ou você corta o dedo, ou então você vai perder o braço e pode ter mais por causa disso. Aí você pode cortar o dedo, né? Pode fazer cirurgia no dedo. Por motivo de saúde, não por vaidade. O que mais? Cuidar dos doentes. Se a gente não cuida dos doentes, nesse tempo agora de pandemia, tem muitos hospitais que não estão cuidando dos doentes. Tudo pecado contra o quinto mandamento. Tem muita gente morrendo por falta de cuidados. Aí estão os pecados contra o quinto mandamento. É interessante que eu estou fazendo com vocês um certo exame de consciência. Quando vocês forem confessar, você já tem todos os pecados possíveis, né? Que já vão ser citados aqui durante essas catequeses. Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Qual que é a virtude para ter a castidade? Temperança. Só lembrando que a castidade são pecados que têm a ver com o corpo, com a parte sexual. Pode ser um pecado por pensamento, maus desejos, maus pensamentos contra a castidade, né? Os filmes pornográficos, as imagens, as conversas e assim por diante, vocês já sabem, né? A virtude para controlar isso é a virtude da temperança, para controlar as nossas más paixões, né? As nossas más inclinações, né? Isso e para os solteiros é a castidade de continência, né? Os solteiros não têm direito de ter relação sexual, de nenhum modo. Masturbação, essas coisas não tem. Os casados, a castidade conjugal, fidelidade, nada de pular cerca, né? Nada de trair a mulher, e para eles também não tem masturbação, porque é pecado contra a castidade, que é um prazer egoísta, individualista, que coloca você, uma pessoa se fecha em você mesmo, né? Adultério. O que é um adultério? Relação sexual fora do casamento. Para aqueles que são casados e ficam por aí procurando outras pessoas, né? É adultério. A relação extraconjugal. E a masturbação? Um prazer solitário, uma espécie de sexo solitário, que é usando objetos ou então usando as mãos, né? Não tem aquela loja do não sei o que, sex shop, tem assim, tudo aquilo está contra o pecado, contra o sexto mandamento. Fornicação.
é a relação sexual entre duas pessoas solteiras, desimpedidas. Pornografia, fascinação em ver imagens eróticas. Imagens, ou então, vídeos, né? Prostituição. Comprar sexo, né? Sexo por dinheiro. Prostituição. Estupro. Forçar alguém a ter uma relação sexual sem o consentimento. Não importa se seja homem, se seja mulher. O homossexualismo. Relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Nós chamamos isso aí pecados contra a natureza, porque não é normal. Por mais que queiram que seja normal, não é. Tanto entre dois homens, tanto entre duas mulheres, não é possível. Isso não é natural. Pecado contra a natureza, homossexualismo. Eu estou falando da relação, tá? Não estou falando das tendências. Porque tem gente que tem tendência, mas vive a castidade, né? Esses pecados que eu citei para vocês são a expressão da luxúria. Luxúria não é você ter uma roupa assim extravagante, uma roupona assim mais chique, não é não. Luxúria tem a ver com a inclinação doente para o sexo. Doença mesmo. Sabe o que eles falam assim, vulgarmente falando, né? Essa pessoa é tarada, ou seja, doente por sexo. Isso nós chamamos de luxúria. Pedofilia. Relação sexual com menores. Zoofilia. Sexo com animais. Incesto. Sexo entre pessoas parentes. Com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, e assim por diante. Com o tio, com a avó, com o avô, etc. Se vocês quiserem acompanhar esse incesto, ele aparece em Êxodo 20, 14. Ok? Tudo bem até aí? Ótimo. Então vamos caminhando, né? Já vamos para o 7º mandamento. Qual que é o 7º mandamento mesmo? Lembram? Muito bem. O 7º mandamento é não furtar. Ele obriga a justiça. Aí a gente precisa saber o que é a justiça. O que é a justiça para você? A justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido por direito. Por exemplo, todo trabalhador tem direito ao seu salário, né? Mas se você faz ele trabalhar para você e você não o paga, você comete um pecado de justiça contra o 7º mandamento. Você está roubando dele. Dar a cada um aquilo que lhe é devido, o direito de cada um, né? Prescreve respeitar os bens dos outros. Ah, que bonito esse carro, então eu vou pegar ele para mim. Não é seu. E a proibição. Usurpar os bens alheios contra a vontade do seu dono. Está por aí, sei lá, tem um carro e fala, vou pegar emprestado, depois eu devolvo, sem o dono consentir. Reter o salário do trabalhador.
dar cheques sem fundo, não pagar as dívidas, causar danos às propriedades, sonegar impostos, usura. Usura é abusar dos bens sociais, né? Desperdício. Por que uma pessoa será que tem que comprar 40 pares de sapato se ela só tem 2 pés? Né? Desperdício para o meu gosto. Então, pecado contra o 7º mandamento. Executar as suas atividades de modo imperfeito, não fazer direito o seu trabalho. Pecado contra o 7º mandamento. Meu patrão não está aqui, então vou fazer de qualquer jeito. Ou não vou fazer, vou ficar aqui sentado o dia inteiro, não vou fazer nada. Pecado contra o 7º mandamento. Entenderam? Muito bem. 8º mandamento. Qual que é o 8º mandamento mesmo? Eu já esqueci, na verdade não esqueci, eu faço confusão com o nome. O 8º mandamento é não levantar falso testemunho. É bem interessante isso aí também, né? Não levantar falso testemunho. E às vezes, né? Às vezes no nosso meio, né? Tem as pessoas que inventam a história dos outros, né? Isso é um pecado gravíssimo contra o 8º mandamento. Inventar história que não são reais das pessoas, né? Falso testemunho. Pecados contra a verdade, né? Mentir contra as pessoas, né? Falso testemunho. Pessoa dúbia, pessoa duvidosa, né? Dissimulada, hipócrita, pessoas falsas. A proibição deste mandamento proíbe o falso testemunho, o perjúrio, a mentira, o juízo temerário. Você não sabe se uma coisa é real e você simplesmente passa adiante, né? Perjúrio, mentira, juízo temerário, maledicência, difamação, calúnia, tudo isso destrói a reputação das pessoas. Bajulação, ridícula, bajulação, nossa mãe do céu. E adulação também, pior ainda, complacência, né? Nossa mãe do céu, é um nojo isso aí, né? Bajulação, puxação de... né? É ridículo. O que pede esse mandamento? Guardar os segredos profissionais. Nem toda verdade nesse sentido, ela pode ser dita. Tem verdade que você não pode dizer. Porque pode envolver a fama de alguém. Pode ser verdade, mas você vai estar difamando alguém, destruindo a imagem de alguém, né? Tenho a obrigação de guardar o sigilo, o segredo dos outros, manter as confidências feitas a você em sigilo. Você não pode sair por aí estampando a história dos outros, né? 9º mandamento. Qual que é o 9º mandamento? Não desejar a mulher do próximo. Não é? Não cobiçar as coisas alheias. Eu pulei um. 9º. Não desejar a mulher do próximo, é verdade. Eu estava certo, né? Só foi um lapso de memória.
não desejar a mulher do próximo. Pede a vivência e a concupiscência dos olhos, dos pensamentos e dos desejos. Pede a purificação do coração pela temperança. O 9º mandamento ele está ligado com o 6º, que é o mandamento da não pecar contra a castidade. Proíbe cultivar pensamentos e desejos proibidos contra o 6º mandamento. Pede uma vida austera e a vivência da castidade e exige pureza e pudor. Pudor tem a ver com não vestir-se escandalosamente, tanto para as mulheres quanto para os homens. Antigamente, parecia que eram só as mulheres que vestiam escandalosamente, mas hoje em dia os homens também vestem, parecendo um monte de prostituto e prostituta. Ridículo, podre. Pecado contra o 9º mandamento. Exige pureza e pudor. Então, se você tem alguns desejos sensuais, tem que ser pela sua mulher, ou então a mulher tem que ser pela sua esposa só, né? Então, por isso, mortificação nas vistas, né? Não andar por aí com as vistas olhando para tudo quanto há, porque você vai encontrar pecados aí pela rua andando, né? De 2 pernas, tá? Então, vigilância. 10º mandamento. Agora sim, não cobiçar as coisas alheias, né? Página 136. Exigência e proibição. Respeito ao que é dos outros. Proíbe a ambição, a inveja dos bens dos outros. Então aí está os 10 mandamentos, né? E depois, na próxima aula, na próxima catequese, me desculpem, na próxima catequese vai ser a 11ª, e depois fica faltando mais uma para a gente concluir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, e de São José, o Pai adotivo de Jesus, do anjo da guarda de cada um de vocês, e dos santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, desça sobre vós a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima.